Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar alguma coisa sobre indicações de internação em UTI. Tentar direcionar um pouco para os pacientes anestésicos cirúrgicos, uma vez que isso tem mais interesse e envolve mais a nossa especialidade. A internação hospitalar pode ser classificada de acordo com o local onde o paciente está internado. Pode estar internado ali na enfermaria, uma situação onde a maioria dos pacientes que internam ficam alojados, são pacientes que necessitam de algum cuidado de enfermagem e controle de exames e controle de alguma resposta à medicação que vai ser feita. É um paciente que vem sofrendo com dor ou com alguma outra condição clínica, ou um paciente que está em pós-operatório em observação para se avaliar a possibilidade de alta em um momento adequado e seguro para esse paciente. Os pacientes podem também ser internados em unidades de cuidados paliativos, que são os setores hospitalares onde são mantidos pacientes que não têm condição de cura daquela sua patologia, necessitam de ser mantidos em condições de dignidade, com proteção contra sofrimento e tentando trazer algum conforto ao paciente e à família. Existe a internação domiciliar. Alguns pacientes são internados no próprio domicílio por já não apresentarem nenhum grau de benefício com a internação hospitalar, mas que precisam de cuidados de enfermagem, de atenção médica periódica em relação a controle terapêutico de alguma condição, exames periódicos físicos ou laboratoriais, ou avaliação de alguma condição que possa trazer benefício para esse paciente, com a orientação de cuidados de fisioterapia, e ou de enfermagem, e ou de atenção médica. São pacientes que precisam de observação periódica especializada, mas que o seu grau de evolução de patologia atinge um estado tal que não vai haver mais benefício na sua internação hospitalar, e a internação domiciliar, além de manter esse paciente com algum grau de segurança, ainda permite que isso seja feito com custo reduzido, dando aquela vaga hospitalar para um paciente que pode ter um benefício maior, que pode chegar a ter uma cura de uma condição, ou pelo menos de retirar aquele paciente de uma condição aguda de descompensação de alguma doença crônica, por exemplo. E a terapia intensiva, a unidade de terapia intensiva é o setor hospitalar onde os pacientes de maior gravidade, que necessitam de monitorização intensiva, ou são submetidos à terapia com substâncias que podem causar instabilidade aguda ou resposta inadequada, com reações sistêmicas ou de órgãos que podem comprometer a vida do paciente. Então, um paciente que está num pós-operatório de cirurgia de grande porte, ou que teve um grande sangramento, ou uma complicação importante no intraoperatório, ou um paciente que sofreu alguma condição, como um infarto agudo do miocárdio, seja no intraoperatório ou em situação domiciliar, que precisa de um período de estabilização daquela condição aguda, que pode levar esse paciente até o óbito, caso ele não seja observado e tratado de maneira adequada. Para que esse paciente seja internado na UTI, então precisa que alguém solicite essa vaga para esse paciente. Isso pode acontecer num paciente que chegou no pronto-socorro com um infarto, com uma embolia pulmonar, ou de um trauma grave, e quem o recebe no pronto-socorro e faz a avaliação vê que esse paciente sofre ou corre um risco de morte em curto período de tempo, ou de perda de algum órgão naquele segmento. Então, quem atende esse paciente no pronto-socorro vai solicitar a vaga na unidade de terapia intensiva.
também pode ser feita essa avaliação e essa solicitação num paciente que vai ser operado, um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte ou médio porte e tem alguma condição importante cardiovascular ou respiratória que necessite de uma observação e um controle adequado com monitorização e tratamento intensivo durante um período de segurança. Esse paciente também pode apresentar alguma complicação no intraoperatório, como foi dito anteriormente, pode sofrer um infarto, uma hemorragia intensa, uma isquemia de algum órgão ou precise de alguma forma de um período com tratamento com uma droga qualquer que leve esse paciente à possibilidade de resposta aguda e inadequada com risco de morte. São algumas situações, não são todas, não mencionei todas, mas essas são provavelmente as principais situações de solicitação de vaga de UTI ou na terapia intensiva para esse paciente. Então, ou o cirurgião na avaliação pré-anestésica solicita essa vaga, na avaliação pré-operatória, já por conhecer a extensão da cirurgia e o grau de atenção necessária para aquele paciente específico, ou o anestesiologista na avaliação pré-anestésica, ou o clínico ou o cardiologista que avaliou esse paciente para essa cirurgia. Então, essas são as pessoas, ou o socorrista que atende o paciente no pronto-socorro vai solicitar. E o pessoal da terapia intensiva, o especialista, o intensivista, vai avaliar nas condições não feitas preventivamente, não feitas nas solicitações de avaliação prévia, aqueles pacientes cuja vaga na UTI é solicitada de última hora, então o intensivista vai avaliar de maneira conjunta para ver se concorda com aquela designação daquela vaga a esse paciente específico. Tanto a solicitação quanto a aceitação da vaga do paciente da terapia intensiva devem ser feitas de maneira formal em formulário adequado e registrado no prontuário do paciente. Esse paciente sempre deve ser informado, ele e preferencialmente também a família, ou no caso de paciente que não tenha responsabilidade civil, os seus responsáveis devem ser informados dessa indicação de necessidade de terapia intensiva para esse paciente, de maneira a tomar uma conduta de maneira com responsabilidades partilhadas e a informação e o consentimento do paciente são necessários. O quadro clínico do paciente sempre deve ser conhecido, descrito e passado em forma de informação para quem vai receber esse paciente, tanto em relação à história clínica prévia, a medicação em uso, as limitações impostas pela sua patologia, o planejamento no pós-operatório, planejamento clínico e ou cirúrgico, a história cirúrgica do paciente, tanto antes da cirurgia, como isso vem comprometendo a sua qualidade de vida, e também as intercorrências possíveis, eventuais, que ocorreram durante a cirurgia. A anestesia que foi feita, as orientações quanto ao planejamento de controles específicos, como, por exemplo, muitas vezes planejamento de tratamento da dor do paciente no pós-operatório, seja em forma de medicação oral, venosa ou outras técnicas específicas, anestesia regional, anestesia contínua, seja regional ou endovenosa, e a forma como isso vai ser feita e como vai ser controlada a possível apresentação de efeitos colaterais, resposta inadequada e assim sucessivamente. As condições clínicas do paciente quando entrou para a cirurgia, durante a cirurgia e ao despertar da anestesia também devem ser de conhecimento de quem vai receber esse paciente. E também a definição de prioridade. É preciso que se estabeleça prioridades, existe critério de prioridade que é
já estabelecido e declarado em forma de resolução do Conselho Federal de Medicina, como vai ser visto posteriormente. O paciente que vai ser transportado à UTI, como condição que é de instabilidade normalmente, ou de possibilidade de instabilidades a surgir a qualquer momento, esse paciente deve ser acompanhado por um médico responsável, pessoal em número adequado da enfermagem. Eventualmente, se o paciente vai ser transportado em ventilação mecânica, a possibilidade de alguém da fisioterapia estar presente. Todo o suporte é necessário a esse paciente em termos de segurança no transporte e a facilitação do trajeto, principalmente em pacientes instáveis, para que haja a menor perda de tempo possível durante esse trajeto entre a origem e o destino desse paciente. Então, como alguma coisa já foi dita em relação às informações que devem ser prestadas a quem vai receber o paciente, a história, o exame físico, o quadro clínico, o tratamento prévio, o tratamento cirúrgico, o tratamento anestésico e pós-operatório imediato, e a resposta que esse paciente apresentou a tudo que foi feito, o que ele apresenta de melhor adaptação em relação à terapêutica testada durante ou empregada durante a história prévia e a história cirúrgica desse paciente. A idade é importante, o peso, o índice de massa corpórea, muitas vezes é de grande utilidade para planejamento, e a reserva fisiológica desse paciente, falar o que ele tem de condição cardíaca, respiratória, se tem algum grau de insuficiência hepática ou renal e assim sucessivamente. Falar sobre o prognóstico desse paciente, tanto em relação a prognóstico de qualidade de vida já estabelecido antes da cirurgia, mas também prognóstico em relação ao resultado do que foi feito na cirurgia desse paciente ou alguma complicação que tenha acontecido durante o procedimento. E falar também do desejo do paciente. Se o paciente já manifestou algum desejo em relação ao seu tratamento, a sua aceitação da internação em UTI, aos recursos que possam ser destinados a ele e assim sucessivamente. O Conselho Federal de Medicina, em sua resolução 2156 de 2016, estabeleceu as 5 principais prioridades de indicação de internação em terapia intensiva. A prioridade número 1 seria o paciente que necessita de suporte à vida, o paciente que está em ventilação controlada, mas tem alta, por exemplo, mas tem alta probabilidade de recuperação e não tem limitação de suporte terapêutico. Então, é um paciente que tem plena condição de restabelecimento à sua condição de vida normal e que não pode ser mantido em uma enfermaria, por exemplo, paciente que vai ser mantido ali por um período de recuperação. Paciente de prioridade 2 é o paciente que necessita de monitorização intensiva pelos motivos já mencionados anteriormente. O paciente foi submetido a uma cirurgia e teve um sangramento importante, ou teve uma complicação, uma isquemia coronariana, sugestiva ou confirmada, ou o paciente que apresenta é submetido a alguma terapia que pode dar algum resultado de instabilidade importante, mas ele apresenta alto risco de precisar de uma intervenção imediata. O paciente acabou de fazer uma cirurgia cardíaca e pode eventualmente precisar voltar para ser submetido de novo a uma cirurgia por algum sangramento, alguma complicação qualquer. É um paciente também que não tem limitação de suporte terapêutico. O paciente da prioridade 3 é o paciente que necessita de suporte à vida, como alguns dos mencionados anteriormente, mas apresenta baixa possibilidade ou probabilidade de recuperação. Ele é um paciente jovem, mas que está com uma doença terminal e, enfim, ele tem baixa probabilidade de recuperação e tem alguma limitação de suporte, muita coisa que poderia ser feito com o paciente da prioridade 1, aqui não vai poder ser feito porque não vai apresentar o resultado. Um paciente que pode ser jovem,
vem levando a sua vida tranquila, mas por algum motivo ele apresentou uma instabilidade grave na sua insuficiência renal crônica severa, por exemplo. Paciente de prioridade 4 é uma prioridade baixa, necessita de monitorização intensiva, alto risco de precisar de alguma intervenção imediata, mas também com limitação de suporte terapêutico. E o paciente prioridade 5 é aquele paciente que está em fase terminal de alguma doença, que não apresenta mais resposta, ou é um paciente moribundo, e ele vai ser internado na UTI de acordo com a avaliação conjunta da equipe, condicionada à avaliação também do intensivista. Pode ser um paciente potencialmente doador de órgãos e, por isso, muitas vezes, ele, apesar de ser prioridade 5, ele deve ser mantido na terapia intensiva para a preservação do melhor estado fisiológico dele e, assim, preservar os órgãos que, eventualmente, possam ser transplantados. Um paciente vítima de um acidente, que apresentou uma lesão cerebral irreversível, mas que apresenta uma boa condição cardíaca, uma boa condição renal e assim sucessivamente. Então, paciente que pode, apesar de ele ser um paciente terminal, moribundo, ele pode salvar outros pacientes que podem estar em fase final terminal de alguma condição e podem ter o retorno da sua vida a condições praticamente ou quase normais pela recepção dos órgãos doados pelo paciente da prioridade 5. Uma coisa muito importante a ser considerada quando se pensa em transferir um paciente para a UTI é a questão da ortanásia, não é a eutanásia. Você não vai matar o paciente nem vai interromper a assistência de cuidados a um paciente que seria uma condição, um crime considerado principalmente no Brasil e uma questão não uma questão humanitária que seria infligida e não é o adequado. Mas a ortanásia, ela se refere àquele paciente que, por questões de decisão própria ou por questões de limitação de recursos e questões também de estar em fase terminal, o paciente não responde mais à terapia e a manutenção do seu tratamento seria uma manutenção, uma perpetuação do seu sofrimento e de seus familiares. Então, em 2006, o Conselho Federal de Medicina, através de sua resolução 1805, estabelece que na fase final de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do paciente, garantindo-lhe os cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral respeitada à vontade do paciente e de seu representante legal. Então, é oferecer ao paciente os cuidados paliativos, trazendo para ele condições de mantê-lo dignamente, sem sofrimento desnecessário e sem expô-lo a situações desagradáveis ou inconvenientes. Muito importante também é conhecer-se as ferramentas, ou pelo menos saber da existência delas e conhecer pelo menos uma ferramenta de avaliação de risco de infarto do miocárdio e ou mortalidade desses pacientes que se apresentam em estado grave, para avaliar tanto a indicação de internação em UTI quanto a avaliação do seu estado de gravidade durante essa internação na terapia intensiva. Então, várias ferramentas foram instituídas e algumas delas foram evoluindo ao longo do tempo, como, por exemplo, a PASH, que surgiu em 1981 e as versões foram se sucedendo até que a quarta versão, a PASH 4, surgiu em 2006. Além dela, o modelo de previsão de mortalidade, que surgiu em 1990 e foi evoluindo até 2004, surgiu a terceira versão, o SOFA, mais relacionado com sepsis, mas também de grande importância na avaliação de inflamação sistêmica. O SAP é um modelo
enxuto, né, simplificado de avaliação fisiológica do paciente, também que vai evoluir em três etapas, e o POSSUM, que é uma ferramenta também de avaliação de risco de morbidade e mortalidade no pós-operatório. Então, são todas ferramentas muito importantes. Algumas são muito mais utilizadas que outras. No Brasil, o SAP, o POSSUM, o APACHE são muito utilizadas, mas são ferramentas de grande importância. Aqui, só para exemplificar, os parâmetros que são avaliados no SAP, né, na avaliação fisiológica simplificada. E aqui a classificação de Apache, mostrando uma característica, uma vantagem existente nesses parâmetros utilizados hoje em dia, nessas escalas utilizadas hoje em dia. Quase todas elas já possuem na web alguma ferramenta que pode ser utilizada para cálculo imediato, com o preenchimento dos dados necessários, já surge ali o resultado da avaliação. Entre as principais indicações clínicas de internação em terapia intensiva, algumas estão relacionadas aqui. A idade superior a 70 anos, com alguma condição crônica que perde a sua estabilidade, levando esse paciente a uma descompensação importante, aquele paciente ASA 3, que tem uma hipertensão grave, já com consequências em órgãos e sistemas por complicação crônica que apresenta instabilidade, um paciente com insuficiência coronariana aguda, com um paciente com insuficiência cardíaca congestiva, um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica em seu estado agudizado, em pós-operatório ou não, um paciente que vem com história de apneia obstrutiva do sono, que vai fazer uma cirurgia de grande porte, que necessita de acompanhamento no pós-operatório, principalmente aqueles pacientes mais obesos que podem evoluir com hipóxia no pós-operatório. Um paciente que apresenta rebaixamento prolongado do seu nível de consciência, principalmente se esse rebaixamento do nível de consciência não encontra uma explicação muito objetiva. Insuficiência renal crônica e principalmente agudizada, o paciente com cirrose que apresenta instabilidade hemodinâmica ou chance de descompensação, despertar prolongado associado, um diabético descompensado, aquele que apresenta ou como uma situação hiperosmolar importante, ou cetoacidose, uma alteração eletrolítica severa, de difícil estabilização, e as instabilidades hemodinâmicas de qualquer ordem que não se que são difíceis de correção no pós-operatório imediato, alterações do ritmo ou frequência cardíaca de grande importância que levam a alteração repercussão hemodinâmica severa, sejam os bloqueios mais avançados ou as taquiarritmias com manutenção do seu estado instável ou que tenham possibilidade de recorrer em curto espaço de tempo. Paciente que apresenta o eletrocardiograma com alguma arritmia importante, a sugestão de alteração isquêmica, e aquele paciente, como foi dito anteriormente, que numa avaliação pré-operatória, seja pelo cirurgião, pelo anestesista ou pelo cardiologista, foi visto como um paciente potencialmente complicável no pós-operatório. No paciente cirúrgico especificamente, várias são as possibilidades de complicação e de risco de complicação. Os pacientes que apresentam contaminação de cavidade no intraoperatório, instabilidade hemodinâmica, grandes sangramentos, paciente que perdeu mais de 1 litro de sangue no intraoperatório, o paciente que vem séptico ou se torna séptico por algum motivo no intraoperatório, paciente com grande agitação psicomotora na sala de recuperação pós-anestésica, cuja explicação ainda não foi conseguida. É um paciente que não apresenta bexigoma, a dor está bem controlada, a parte hemodinâmica está controlada, mas ele apresenta uma agitação psicomotora de difícil explicação. Então, se há necessidade de sedação contínua, é melhor que esse paciente fique na UTI até que se controle essa situação e se descubra, preferencialmente, se tem uma causa específica a ser corrigida.
as arritmias, politransfusões, necessidade de intubação, ou seja, um paciente de cirurgia de tórax complicada, ou um paciente que fez uma cirurgia cardíaca, uma crise hipertensiva também de difícil explicação, o paciente que apresentou uma parada cardiorrespiratória durante a sua permanência no centro cirúrgico, seja durante a cirurgia ou no pós-operatório, uma diurese que não está ainda muito bem retomada, um paciente que apresenta uma oligúria importante, prolongada, apesar dos esforços para se restabelecer. O paciente que pode ter apresentado uma reação alérgica importante durante sua permanência no centro cirúrgico, uma hipertermia maligna, paciente que apresentou edema agudo de pulmão durante cirurgia ou na extubação. Então, são pacientes que podem, que necessitam de acompanhamento na terapia intensiva para manutenção de sua monitorização e acompanhamento da evolução desse estado, muitas vezes precisando de atendimento emergencial. Algumas alterações não facilmente corrigidas, aquelas alterações que sugerem instabilidade de alguma forma, o risco de complicação por comprometimento de algum sistema e que não são corrigidas com facilidade, também são pontos que nos fazem pensar em transferir o paciente para a UTI. Alterações eletrolíticas importantes, como um sódio abaixo de 120 ou acima de 155, uma hipo ou hiperpotassemia importante, paciente que não consegue manter uma pressão parcial de oxigênio, uma saturação de oxigênio adequada, segura, um paciente com uma acidose importante ou uma alcalose importante, pacientes que apresentam hipoglicemia recorrente ou hiperglicemias severas com difícil controle, e aqueles pacientes que, eventualmente, num exame de imagem, como numa tomografia de crânio, apresenta sinal de contusão, hemorragia, já visto no pré-operatório ou que, numa situação emergencial, há que se tomar a decisão de resolver a cirurgia o mais rápido possível, um paciente que, eventualmente, está com hemorragia, arriscando a vida do paciente, e que no pós-operatório imediato são feitos outros controles, como a tomografia de crânio, e observa-se uma contusão, hemorragia, uma situação de um pneumotórax acidental ou não intencional, que leva o paciente também a uma instabilidade hemodinâmica ou respiratória, necessitando de terapia intensiva para acompanhamento do caso. Então, são situações também importantes que algumas delas eventualmente podem ser corrigidas durante a cirurgia ou no pós-operatório imediato, mas algumas são impossíveis de correção imediatamente, ou mesmo que sejam possíveis, essa correção não é atingida de maneira fácil. Coisas importantes podem ser redundantes. Então, o que num paciente cirúrgico pode indicar uma internação do paciente na UTI no pós-operatório? São cirurgias de grande porte, cirurgia com sangramento estimado de mais de 1000 ml, paciente que apresenta pus, fezes ou sangue na cavidade no pré-operatório, ou que isso surge no intraoperatório de maneira ostensiva e leva à necessidade de acompanhamento para evitar-se que o paciente apresente instabilidade, como sepsis no pós-operatório, com possibilidade de evolução a choque séptico devido ao não manuseio adequado do paciente. Cirurgias de emergência de grande porte também, óbvio, existem cirurgias de emergência que não são de grande porte, uma torção de testículo, por exemplo, é uma cirurgia de emergência que pode ser facilmente controlada, acompanhada no pós-operatório em enfermaria. Mas cirurgia de grande porte com requintes de instabilidade levam à necessidade de UTI também. E qualquer que seja alguma necessidade de monitorização intensiva no pós-operatório. E nessa tomada de decisão é muito importante o conhecimento do que é a classificação do porte cirúrgico. Então, o porte cirúrgico ele foi classificado por Renner numa publicação
na revista de anestesiologia em 2016 e essa classificação foi absorvida pelo Conselho Federal de Medicina, que utilizou essa classificação em 2017 na sua resolução sobre anestesia propriamente dita. Então, os cuidados de anestesia e a responsabilidade com o paciente de acordo com o porte cirúrgico, e essa classificação foi feita com base no risco de morte ou infarto do miocárdio ao longo dos 30 dias de pós-operatório. Então, cirurgia de pequeno porte, como cirurgia de mama, procedimentos odontológicos, oftalmológicos ou ginecológicos, entre outros, são cirurgias que dificilmente vão levar o paciente à terapia intensiva, a não ser que ele apresente alguma complicação inesperada durante a cirurgia ou que ele apresente, por algum outro motivo, alguma indicação não relacionada à cirurgia de acompanhamento na unidade de terapia intensiva. As cirurgias de baixo risco, elas normalmente têm um risco menor que 1% de morte ou infarto do miocárdio ao longo dos próximos 30 dias após a cirurgia. As cirurgias de risco intermediário têm um risco entre 1% e 5% dessas complicações, e são as cirurgias de médio porte, abdominais, cirurgias de carótida, cirurgia de cabeça e pescoço, algumas neurológicas, até o transplante renal, algumas cirurgias que, em geral, não indicam, não apresentam necessidade de terapia intensiva, salvo se houver complicações no intraoperatório ou se a reserva fisiológica daquele paciente ou condições de comorbidades do paciente orientem essa necessidade. Então, algumas situações são encaradas de maneira associada num conjunto, numa tomada de decisão que leva em consideração não só a cirurgia, mas também o conhecimento do paciente. E as cirurgias de grande porte, independente do paciente, quase sempre vão levar a uma internação em terapia intensiva no pós-operatório. São as cirurgias de emergência de grande porte, são as cirurgias vasculares torácicas ou abdominais, cirurgias complexas de esôfago, revisões cirúrgicas de cirurgia de quadril, entre outros. São cirurgias que apresentam risco de complicações de decência no pós-operatório, de hemorragia, de complicações cardiorrespiratórias importantes e que necessitam, então, do acompanhamento em terapia intensiva. Só para fechar, então, repetindo aqui o que já foi dito anteriormente, a solicitação prévia de vaga em UTI pode ser feita pelo cirurgião na sua avaliação pré-operatória da condição do paciente, a condição, o porte cirúrgico e as possibilidades de complicações intra e pós-operatórias, pelo anestesiologista na sua avaliação pré-anestésica, analisando de forma conjunta tanto o que se tem de planejamento cirúrgico quanto o que se tem de história e comorbidade do paciente previamente, e pelo cardiologista, que pode visualizar alguma necessidade, um paciente que tem uma dificuldade de estabilidade cardíaca por pressão arterial, ritmo ou outra condição qualquer que leve a uma preocupação maior e uma necessidade de monitorização no pós-operatório imediato. Todas essas solicitações devem ser feitas após comunicação com o paciente, explicando o motivo da necessidade e registrando essa solicitação e o motivo dela, de forma a salvaguardar a responsabilidade e o cuidado, e comprovar que o profissional teve o cuidado dessa orientação e também manter o registro para que, na sequência de atendimento do paciente, cada orientação seja respeitada e atendida no caso de concordância entre os pares. Aqui terminamos então a nossa discussão breve sobre indicação de internação em UTI. Algumas fontes utilizadas estão aqui nesse diapositivo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado e um grande abraço.